Ao longo da história, o ódio tem sido uma arma silenciosa, mas extremamente eficaz. Nem sempre se apresenta como grito. Muitas vezes surge como sussurro, disfarçado de tradição, de moralidade, de proteção dos valores. E quando encontra um povo ferido, frustrado ou cansado, o ódio se instala com força, alimenta-se do medo, cresce através da mentira e se disfarça de verdade. Na Europa já vimos isso acontecer várias vezes. Foi assim na Alemanha dos anos 30. Adolf Hitler não subiu ao poder com armas na mão. Ele chegou com palavras. Convenceu uma população desesperada de que os judeus eram o problema, de que a raça pura era a solução. O resultado foi um dos maiores genocídios da história. Foi assim em Portugal, sob a ditadura de Salazar. Durante décadas, o discurso nacionalista, conservador e autoritário serviu para silenciar, perseguir e excluir. Sob o pretexto de proteger a pátria, o Estado Novo censurou a imprensa, perseguiu opositores, oprimiu os mais pobres e estagnou o progresso de uma nação inteira. A população era ensinada a temer o comunismo, o estrangeiro, o desvio moral. E assim, o medo manteve um povo inteiro sob controle. Hoje, em pleno século XXI, vemos esse roteiro reescrito com novas palavras e novas vozes. O partido Chega, em Portugal, tem crescido utilizando estratégias antigas com roupagem moderna. Promete ordem, mas planta medo. Promete representação, mas alimenta divisão. Ganha votos não com soluções reais, mas com frases fortes, ataques direcionados e propostas que ameaçam os direitos de várias minorias. O Chega propõe expulsar imigrantes, limitar a cidadania, cortar apoios sociais, criminalizar diferenças. Ataca comunidades ciganas, pessoas LGBTQIA+, mulheres que lutam por igualdade, imigrantes que buscam dignidade. E faz isso com uma estratégia clara: encontrar um inimigo e culpar esse inimigo por tudo o que vai mal. Essa é a técnica do bode expiatório. Não se fala em solução para a habitação, para a educação, para a desigualdade. Fala-se em quem seria o culpado. E isso conquista corações que estão com raiva. Mas nunca resolve nada. E é por isso que precisamos falar com firmeza. Quando o ódio vira estratégia de poder, a história já nos mostrou o desfecho. Populações perseguidas, liberdades eliminadas, democracias quebradas e depois, um silêncio que custa vidas. O Chega cresce em cima do medo, do ressentimento, de feridas sociais que deveriam ser curadas com políticas públicas e não com ofensas, ameaças e divisão. Mas ainda há tempo de impedir que esse ciclo se repita. Ainda há tempo de lembrar o que o povo conquistou com tanta luta. Liberdade de expressão, direitos humanos, proteção às minorias, justiça social. Isso não pode ser destruído por promessas vazias e discursos inflamados, porque não se constrói um país excluindo. Não se ergue uma nação apontando culpados. É no diálogo, na escuta e na solidariedade que se cria um futuro. O ódio já destruiu civilizações. E só o amor, a consciência e a memória podem impedir que isso aconteça de novo. Portugal precisa de justiça, de diálogo, de inclusão, de coragem para não repetir os erros que já destruíram nações no passado. Você pode não ser diretamente afetado por essas propostas, mas um dia alguém da sua família pode ser. E se hoje a gente se cala, amanhã pode ser tarde. Comenta aqui o que você pensa sobre isso. Compartilha esse vídeo com quem ainda não entendeu o perigo de normalizar o ódio. E se inscreve no canal. Aqui, a gente não alimenta medo. A gente espalha consciência. Portugal está mudando. Mas a pergunta que precisamos fazer é: mudando para onde? E a favor de quem? Nos últimos anos, o partido Chega cresceu nas urnas, nas redes e no discurso popular. Mas esse crescimento não veio com soluções concretas. Veio com frases fortes, promessas de moral, de ordem, de limpeza. Mas quem lê por trás das palavras entende.
O que se vende como coragem, muitas vezes é só preconceito embrulhado em retórica. O Chega construiu sua base apontando culpados: imigrantes, ciganos, comunidades LGBTQIA+, mulheres. Sempre há um outro que é o problema, e sempre uma promessa de punição, exclusão ou correção. Mas vamos ser claros, isso não é política de solução, é política de divisão. Eles falam em família, mas só reconhecem um modelo. Falam em justiça, mas atacam garantias fundamentais. Falam em povo, mas excluem parte do povo. E quando as ideias ganham votos alimentando o ódio, a democracia corre risco. Porque o ódio não governa, o ódio ataca, o ódio separa. O ódio vende respostas rápidas para problemas complexos e depois cobra um preço alto da sociedade. E se você acha que essas propostas não te afetam, pense melhor. Veja algumas ideias defendidas pelo Chega. Expulsão de imigrantes irregulares sem direito à apelação. Castração química. Fim do casamento homoafetivo e da adoção por casais LGBTQIA+. Cidadania apenas para quem merece. Cortes em apoios sociais. Registro público para quem recebe benefícios do Estado. Quem são os mais atingidos por essas propostas? Quem já luta todos os dias por um espaço digno nessa sociedade? Quem vive com medo, com vergonha, com a esperança apertada no peito? E tudo isso vai sendo normalizado aos poucos, porque muita gente se cala, porque o discurso vem travestido de sinceridade, tradição ou liberdade de expressão. Mas liberdade que fere o outro não é liberdade, é abuso. Chega está crescendo não porque traz soluções reais, mas porque aprendeu a manipular ressentimentos, transforma frustração em raiva, transforma medo em voto. E enquanto isso, o povo continua com salários baixos, rendas injustas, habitação precária e uma elite política intocável. O problema não são os imigrantes, não são os pobres nem os diferentes. O problema é a desigualdade. E a mentira de que excluindo um grupo, você vai melhorar a vida de todos. O discurso que exclui e as propostas que não resolvem o Partido Chega, liderado por André Ventura, tem crescido em Portugal com base num discurso forte, mas vazio de soluções reais. Por trás da retórica de ordem, controle e identidade nacional, está uma estratégia bem conhecida da história: usar o medo para ganhar poder e os mais vulneráveis como bode expiatório. Ao propor a expulsão imediata de imigrantes ilegais, a criação de registros para comunidades subsidiadas e o fim do apoio à regularização de estrangeiros, o partido não apresenta nenhum plano concreto para resolver os atrasos reais do sistema de imigração em Portugal. Quem vive a realidade sabe. A AIMA está sobrecarregada. Os processos de legalização e renovação de documentos duram meses, até anos. Há empresas portuguesas que precisam de mão de obra, mas perdem profissionais porque o sistema é lento e mal gerido. Há famílias separadas, estudantes sem matrícula, profissionais qualificados impedidos de contribuir com o país porque aguardam uma resposta do Estado que nunca chega. E diante disso, o que propõe o Chega? Mais repressão, mais exclusão, mais estigma, mas nada de reestruturação, investimento ou eficiência nos serviços públicos. A realidade é que as propostas do Chega não resolvem nada. Apenas apontam culpados, colocam todos os imigrantes no mesmo saco e alimentam a crença de que quem vem de fora é uma ameaça. Só que os dados desmentem isso. A imigração sustenta setores como construção civil, cuidados, restauração, agricultura e limpeza. São pessoas que pagam impostos, trabalham com dignidade e fazem girar a economia portuguesa. E a maior parte dos imigrantes vem de países da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, com quem Portugal tem acordos históricos, culturais e jurídicos.
Ignorar esses acordos é desrespeitar a história e os laços que unem países como Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Portugal se diz europeu, e é, mas também se diz lusófono, fraterno, humano. Como pode então tratar com hostilidade quem fala sua língua, partilha sua história e só quer contribuir? As propostas do Chega também ignoram a geopolítica real. Fala-se em fechar fronteiras, mas Portugal não controla suas fronteiras internas sozinho. A livre circulação no espaço Schengen permite a entrada de cidadãos de vários países europeus, muitos deles com histórico criminal ou radicalização. Por que o foco está apenas em países da África e da América Latina? Porque só o imigrante pobre, negro ou mestiço é visto como ameaça? Isso tem nome: populismo seletivo, disfarçado de patriotismo. O partido diz defender Portugal, mas se recusa a olhar para o que de fato pode melhorar o país. Um sistema de imigração eficiente e justo. Uma AIMA reformulada, digitalizada e com prazos claros. Programas de integração social que unam e não segreguem. Controle migratório realista, que respeite os direitos humanos e os acordos internacionais. Combate ao tráfico e à exploração sem criminalizar quem procura dignidade. Mas o Chega não fala disso. Fala em devolver, limpar, controlar. Palavras fortes, vazias de política pública. E isso coloca milhares de pessoas honestas e suas famílias sob ameaça simbólica. O perigo de normalizar o inaceitável. O partido cresceu, mas não por oferecer soluções. Cresceu porque aprendeu a usar ressentimentos mal resolvidos como combustível. Cresceu dizendo que diz verdades, mas nem tudo que se diz com força é verdade, e nem toda verdade precisa vir com agressão. A verdade é que Portugal precisa sim discutir imigração, mas precisa discutir com base em dados, dignidade e dever institucional, e não com insultos, medo e exclusão. Portugal é um país construído por migrantes e por gente que também emigrou. Desrespeitar imigrantes hoje é desrespeitar os próprios portugueses que um dia buscaram esperança fora. Conclusão. O futuro não pode ser baseado em rejeição. Se Portugal quiser crescer, precisa investir em gente, e isso inclui quem escolheu este país para viver. Chega de discursos que colocam vizinhos contra vizinhos, que fazem a dor virar bandeira eleitoral, que usam o ódio como escada. Quem não apresenta soluções não pode ser chamado de alternativa. Quem exclui não representa. E quem usa o medo para ganhar votos, uma hora será cobrado por quem perdeu a liberdade por acreditar demais. A quem o Chega realmente representa. Desrespeito às mulheres e ao direito de escolha. As propostas do Chega não apenas ignoram os desafios reais enfrentados por mulheres em Portugal, como desigualdade salarial, violência doméstica e sobrecarga de trabalho, como também tentam reverter avanços históricos conquistados com luta e coragem. O partido já se manifestou publicamente contra o direito ao aborto, desejando revogar a atual lei que permite a interrupção voluntária da gravidez. Ignora com isso que se trata de uma questão de saúde pública, dignidade e autonomia feminina. Defender o direito à vida é importante, mas fazer isso sem dar apoio à mulher que sofre, sem combater a pobreza, sem proteger vítimas de abuso, é apenas uma política de controle sobre o corpo feminino, e não de cuidado. Além disso, em várias ocasiões, líderes do Chega diminuíram ou ironizaram pautas femininas, tratando denúncias de machismo ou violência como vitimismo ou guerra ideológica. Isso mostra uma clara falta de empatia com metade da população do país. Discurso contra a comunidade LGBTQIA+. O Chega também já se posicionou contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
contra a adoção por casais homoafetivos e contra a presença de pautas LGBTQIA+ nas escolas. Ao fazer isso, ignora completamente que o amor, a identidade e a dignidade humana são direitos fundamentais, protegidos pela Constituição Portuguesa e por tratados internacionais. Tratar essas famílias como desviantes ou ameaça à sociedade é um retrocesso perigoso que acende o preconceito e legitima o ódio. E o mais grave, faz isso com palavras bem articuladas, mas carregadas de exclusão. O respeito não deveria ser uma questão de opinião. Deveria ser um compromisso social e ético de todo partido que se diz democrático. A falta de respeito à CPLP, uma traição aos laços históricos. Um dos pontos mais sensíveis e menos comentados é a forma como o Chega ignora ou despreza a importância da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A CPLP não é apenas um bloco diplomático, é o reflexo de séculos de história compartilhada, de sangue, cultura, língua, trocas econômicas e vidas entrelaçadas. Desrespeitar brasileiros, angolanos, cabo-verdianos, moçambicanos e tantos outros cidadãos lusófonos que vivem em Portugal é desrespeitar o próprio passado de Portugal como nação aberta e atlântica. Além disso, os acordos de mobilidade da CPLP não são favores, são compromissos assinados entre Estados soberanos com base na reciprocidade e no desenvolvimento conjunto. Tratar quem vem desses países como invasores ou aproveitadores é violar não só a ética, mas o próprio direito internacional. Portugal precisa crescer, mas crescer com justiça, com dignidade, com verdade. O que está em jogo não é só uma eleição, é o futuro de como nos olhamos como sociedade. Você quer viver num país onde pessoas são julgadas pela cor, pelo sotaque, pela identidade de gênero ou por serem pobres? Ou num país que acolhe, que cuida, que pensa, que constrói junto? Chega de normalizar discursos que ferem. Chega de silenciar quem já é silenciado. Se esse texto te tocou, compartilha com alguém que precisa abrir os olhos. Deixa seu comentário. O que você pensa sobre esse tipo de política? Se inscreve no canal, porque aqui a gente fala o que muitos evitam dizer. O ódio já destruiu civilizações e não vai destruir a nossa.